Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância. Cada pessoa tem que lembrar assim, que a importância é da pessoa. Do jeito que a pessoa julga que ela é importante, do jeito que ela está apresentando na sua vida profissional, ela tem que ver como ela está apresentando dentro dela para ela mesma. Então esse trabalho nosso é sempre nesta condição de como a pessoa se encontra dentro dela para ela mesma. Isso é físico. Então, do jeito que tem que apresentar, na condição de apresentar-se de acordo para o trabalho, temos que fazer esse trabalho conosco também, de dentro. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Grande Purificação. Cada pessoa tem que lembrar assim, que aquele que estuda o livro na luz da verdade, ele muda, se ele utiliza daquelas informações para ele mesmo. E depois a pessoa tem que lembrar assim, que aquelas informações é para dentro da pessoa. A pessoa tem que tornar-se diferente. Se ela continua igual no seu dia a dia, ela não assimilou. E quando tem um sistema de aprendizado dentro da pessoa, e que muitas vezes utiliza somente para a vida de matéria grosseira, ela não está fazendo nada diferente do que as outras pessoas. Ser diferente. E é muito bom cada um lembrar assim que tem um ensino que fala assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então a referência daqueles que são chamados é aqueles que têm o conhecimento dos ensinos. Não está falando daqueles que nem o conhecimento dos ensinos têm. E a grande purificação é esta condição. Já se encontra excluído. E cada pessoa tem que fazer um trabalho de ver como ela se encontra caminhando. E a referência é bem simples, nos tornarmos melhores do que os nossos pais. Isso é físico, porque se formos iguais aos nossos pais, não vamos dar em nada. É bem importante cada pessoa lembrar, porque na época dos nossos pais, as coisas eram melhores. Os muros eram mais baixos e os portões ficavam abertos e muitas vezes a pessoa deixava até o veículo na rua, às vezes com a janela aberta. Ele tinha essa confiança dentro dele. A grande purificação é bem importante assim a pessoa ir lembrando das coisas que ela conhece e que ela já viu acontecendo e como ela vê atualmente os acontecimentos. Então nós vamos observando que é um sistema de purificação, que é um auxílio da luz, possibilitando para aqueles que se encontram naquela condição bem importante de viverem de acordo com os ensinos, serem auxiliados. E a luz sempre foi vencedora. A gente pode observar assim, que a mão julgadora de Deus sempre atuou. Muitas vezes o espírito humano deseja mal para o seu próximo, julgando que aquilo que o outro está fazendo tem nomes diversos, que não está de acordo. Mas nós temos que confiar nas informações e instruções que nós temos do livro Na Luz da Verdade. E a justiça divina, ela tarda, mas não falha. E fica bem fácil assim da gente ir observando que essas informações, essa expressão da justiça divina, tarda, mas não falha. É só observar numa reportagem que aconteceu algo com uma família e um elemento daquela família ficou muito prejudicado. E quando aquela família tem a oportunidade de verbalizar, ela fala assim que é a justiça de Deus.
Então nós estamos acostumados a querer uma solução imediata. Nos encontramos num processo atualmente de decadência e de um movimento que está acontecendo na Terra. Isso é físico. É só observar em todas as localidades e é mais fácil observar nas localidades próximas da nossa moradia. Então os acontecimentos vêm acontecendo. E nós temos que lembrarmos que é bem importante assim, que tudo o que tem acontecido é culpa de todos nós. Nós fomos aceitando e nós fomos acomodando. É bem interessante porque a gente vai observando assim no nosso dia a dia. Não nos diz respeito, também nós não fazemos nada. Não posicionamos com o filho, não posicionamos na condição de empregado, da dignidade que aquele empregado precisaria ter, não posicionamos na condição de empregador, da dignidade que aquele empregador precisaria de ter para ser um reflexo positivo para aqueles funcionários, na conduta, na maneira, na seriedade. Então nós vamos trabalhando sempre assim, conforme nós ficamos beneficiados. Isso é físico. E com isso nós não fazemos um trabalho de pureza com os nossos pensamentos. Nossos pensamentos é a possibilidade de ter a melhora. Muitas vezes nós usamos os nossos pensamentos somente para o lazer, para ver como é que nós somos melhores beneficiados na condição de sobrevivência material, de acúmulos de bens materiais. Então, observando assim, nós vamos confirmando que os nossos pensamentos atuam. Porque hoje nós nos encontramos numa condição bem importante que nós pensávamos anteriormente em ter aquela condição. Aquele conhecido, aquela pessoa que nos visita, aquele que trabalha conosco daquela maneira. Então nós vemos assim que numa época anterior nós pensávamos e hoje nós temos essa condição. Então nós tínhamos que ter também trabalhado na parte de melhora da conduta nossa, do jeito que nós estamos sendo conduzidos, do jeito que nós conduzimos, do jeito que nós podemos trabalhar para melhorar a nossa condição interna, de observar melhor, de melhorar a nossa percepção. Isso é físico, porque um tempo seguinte tudo isso estaria realizando. Hoje, se a Terra se encontra assim, se as pessoas que se encontram sobre a Terra se encontram com este procedimento, então todos nós participamos dessa decadência, dessa aceitação. Nós vemos uma pessoa e nós achamos assim que aquela pessoa está bem apresentável, o jeito que ela está se portando, nós não fazemos uma avaliação se para nós aquele jeito vai ficar bom. Nós copiamos aquela pessoa. Nós tínhamos que ver como é que vai ficar bom para a minha pessoa. Com isso eu tenho que ver como é bom com os meus viveres dentro de mim, como é melhor, qual o procedimento que eu preciso de continuar tendo. É uma condição física. Então a melhora que nós precisamos de ter agora é com o auxílio do Criador. Então é bem importante assim, cada pessoa lembrar qual o procedimento que cada um tem que ter para receber os auxílios do Criador, para que a sua vida tenha aquela condição de sobreviver no juízo final. Então a pessoa tem que lembrar que aquilo que nós plantamos numa época anterior, nós estamos colhendo. E nenhuma pessoa tem dúvida, porque quando a referência que se trazem assim, que a pessoa plantou trigo, ela colhe trigo, a pessoa plantou milho, ela colhe milho. Se a pessoa plantou descuido, ela vai ter uma vida muito atrapalhada no futuro. Se ela plantou cuidados, se ela plantou um bem-estar para o seu semelhante, a vida dela também vai ser boa. Porque nós sabemos assim que aquele que tem pensamentos bons, que procura viver de acordo com os ensinos, ele não deseja o mal para o seu próximo. E aqueles que estão desatentos, estão descuidados, eles estão sempre cobiçando a inveja, a cobiça, a maldade, estão sempre naquela condição de sorrateiros.
Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, a pessoa no futuro vai colher aquilo que ela está plantando com os seus pensamentos. Para a pessoa ter paz dentro dela, ela tem que esforçar-se. E a gente sabe que as referências do esforço não é mais ou menos. É a vida toda a pessoa movimentando. A gente vai observando os animais que são criados soltos. Eles têm que fazer o esforço todos os dias para ter o seu alimento. A importância que eles têm é ter o alimento e eles esforçam. E aqueles novos, mais fortes, com mais vigor, naturalmente o passo desse adianta. E aqueles que vão ficando envelhecidos, o passo diminui, vão ficando para trás. Então, na nossa vida, do nosso espírito, não tem a questão do envelhecimento. Tem a questão da pessoa poder sempre contar com ela. Evidentemente que o corpo físico vai apresentar a limitação, como no caso dos animais, mas vai apresentar o saber que ele terá a capacidade de transmitir para aqueles com quem ele relaciona, que não está relacionado à idade no relacionamento. Porque o movimento na vida é o movimento da sala de aula. Aquele que se esforça, ele vai ser promovido. Aquele que tem um bom relacionamento, ele será indicado se acontecer de apresentar um empregador que necessita de uma pessoa que apresenta aquelas qualificações. A nossa vida é igual. Então, a maneira de sermos auxiliados, a pessoa tem que encontrar-se numa condição de pureza, possibilitando assim que o seu espírito manifesta. Se a pessoa não fizer um movimento, ela não será promovida. A grande purificação. É muito importante que é um auxílio da luz. O auxílio da luz, ele atua. Não é uma luta prazerosa, é um esmagar. Porque a gente vai observando que aquele que tem comportamento que não condiz com a nobreza, com a polidez, a gentileza, ele adoece. Então o esmagar aí entra nessa condição de adoecer. E quando a pessoa adoece, muitas vezes uma ou outra pessoa entra numa condição de refletir por que ele se encontra nesta condição. E aqueles que fazem a reflexão melhoram e melhoram a maneira de ser. E muitos outros não fazem reflexão nenhuma. E é bem importante assim que a saúde da pessoa é dela. Se ela não melhora, se ela não muda o grau em que ela se encontra, ela não sara. Ela pode ter uma melhora aparente, mas um tempo depois volta outra vez. É de dentro. Então, dentro de nós tem uma harmonia. A gente vai observando assim, o trabalho dos rins com a bexiga. A pessoa tem o movimento e todo o movimento que a pessoa tem no alimento também desse movimento vai para o sangue, e o sangue faz o trabalho de circular todo o corpo. Depois que ele circula, ele volta para os rins, e os rins têm um movimento que separa o resíduo e manda para a bexiga. Naquele movimento, ele também utiliza do bom que volta para a corrente sanguínea. Se a pessoa não anda de acordo com a luz, isso é físico, então atrapalha o funcionamento interno. Porque nós sempre temos assim que lembrar que nós sempre temos um ponto de apoio na vida interna, porque nós temos o ponto de apoio, a gente vê assim que a gente encosta o corpo, o jeito que a pessoa gosta de repousar, o jeito que ela sente bem. Com isso, o corpo físico tem um ponto de apoio, mas na vida interna da pessoa, o ponto de apoio dela é nos ensinos. Se ela não tem ponto de apoio, dentro dela, ela começa a colocar o apoio dela no sentimento, na raiva, no descontentamento, no medo. Então, o que acontece? Sobrecarrega um órgão, sobrecarrega uma víscera. Então, a esperança da pessoa é numa condição superior. Ela tem que colocar sua esperança nos ensinos, e não é mais ou menos.
Porque se a pessoa não utiliza da capacidade dela para compreender os ensinos, para elevar-se, ela continua a mesma. Ela entra naquela condição do pouco que ela assimilou, utilizar para a matéria grosseira, para os bens terrenos. E é bem interessante assim, porque tem um ensino que fala assim, que a pessoa trabalhou a vida toda, teve um acúmulo de bens materiais, agora ela tem que gastar esse acúmulo para poder arrumar o seu corpo físico. Mas o arrumar o corpo físico é sempre naquela condição de fora, não é na condição de dentro para fora. E a condição de dentro para fora, a gente vê que é de dentro para fora que a pessoa tem que arrumar-se. É bem simples, é só observar uma criança ou mesmo um adulto que estava nos seus afazeres ou aquela criança na sua brincadeira que esfolou. Então era muito comum assim anteriormente a criança esfolar, como ainda é hoje, no seu dia a dia, e a gente vai observando que o melhorar daquele esfolado é de dentro para fora. Dependendo de como foi feito o auxílio para que aquelas células recuperassem mais rapidamente, a gente vê assim que em volta aquelas células apresenta pus. Quer dizer assim que é de dentro que possibilita sarar. Se o tratamento está sendo feito errado, então aquele esfolado, em vez de secar, ele vai ficar inflamado. Então é de dentro que nós temos que ter a mudança. Isso é físico, porque muitas vezes a pessoa não percebe que todas as coisas que ela faz não é no mecânico. Em algumas coisas, aquele que é profissional, quando está naquele ponto decisivo daquela função que ele está executando, ele para, então ele vê melhor como é que ele precisa de fazer, ele examina melhor a sequência daquela função. E se tiver auxiliares ou pessoas próximas, ele pede para esperar. Então nós temos que lembrarmos dessas capacidades que nós temos e lembrar assim que a grande purificação é assim, é de dentro. Como é que nós temos que fazer para entrar nesta capacidade assim de sobreviver à época que nós nos encontramos? É uma condição física. E sempre tem que lembrar assim, que a luz sempre foi vencedora. E aquelas pessoas que querem lutar, ela vai lembrar assim, que para ela lutar, ela tem que ter um adversário digno. Porque as trevas são sorrateiras, são astuciosas, são traiçoeiras. Então uma pessoa digna não vai lutar com as trevas, porque a astúcia, a traição, é muito difícil trabalhar com isso aí. Então uma pessoa que tem uma dignidade, ela quer lutar com uma pessoa que tem dignidade. Então uma pessoa que tem dignidade, ela trabalha para a luz. Então ela nunca vai lutar, porque ela trabalha para a luz. Então ela nunca vai achar uma pessoa digna, porque todos os que são dignos trabalham de acordo para a fixação da luz da Terra. Então o espírito humano tem que lembrar assim, que aquele que apresenta uma dignidade, ele é
apresenta também uma seleção da maneira de ser, da maneira de sua vida tornar-se melhor. O esforço é um trabalho bem importante, assim a gente vai vendo que anteriormente em muitas funções as pessoas respeitavam o movimento do seu corpo, nos seus afazeres. Então, dependendo da época do ano, não adianta fazer aqueles afazeres, porque não vai ser benéfico para a realização de como apresenta a parte externa da vida da pessoa. Cada pessoa tem que lembrar assim, que nós temos que desenvolver todas as capacidades possíveis para nós sermos contados entre aqueles que sobreviverão. Não é mais ou menos. E a vida é bem importante assim, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Então, a pessoa tem que lembrar que através do seu livre-arbítrio ela vai colher. E nós temos que lembrarmos assim, que quando acontece alguma coisa, não tem injustiça. Tem a falta de conhecimento e o distanciamento daqueles que verbalizam. Então é muito comum as pessoas acharem que tem injustiça. Não tem injustiça, porque nós sabemos assim que tem sempre os auxílios. A pessoa vai ser sempre beneficiada com os auxílios. Então as referências na vida nossa de matéria grosseira são imensas para que nós tenhamos a capacidade de trazer essas referências para nós. Viver de acordo com a luz é uma condição bem importante assim, porque a pessoa sente bem e ela fica grata com ela mesma por estar vivendo de uma maneira que ela sinta feliz. E o sentir feliz não está relacionado a ter as coisas materiais ou ter pessoas nas suas proximidades. É uma condição de dentro que a pessoa tem que lembrar que a esperança dela é numa condição superior. É aumentando o seu saber. E essa esperança é física, porque se a pessoa não utilizou direito o conhecimento que ela precisa, ela vai sobrecarregar uma parte do seu corpo e ela então vai ficar prejudicada. E a manifestação do espírito de cada um de nós não depende da pessoa. Então a pessoa tem aquela cama, e tantos anos ela usa aquela cama, aquele travesseiro, e depois de um determinado dia ela fala que ela não dormiu bem e o seu pescoço está duro. Então ela começa a culpar a cama e o travesseiro, mas 2 dias anteriores ou o dia anterior ela dormiu bem, não acordou assim. Lembrar do que a pessoa estava pensando e o que estava tumultuando dentro dela, e que agora no dia seguinte ela acordou dessa maneira. Então nós não fazemos o trabalho de verificar como é que eu me encontrava anteriormente. Isso é físico. Tanto é físico que a pessoa não pode usar o pescoço no outro dia. E se ela força um pouco, ela fala que está muito dolorido. E em muitos casos ela vai ficando com o pescoço enfraquecido. Na sequência, ela não arrumou aquilo que ela precisava. Então, na nossa vida, nós temos que lembrarmos assim, que não é as coisas externas que nos deixam assim, é como nós nos encontramos dentro de nós. A grande purificação não é na vida externa da pessoa, é a própria pessoa ficando ela mesma tolhida de poder usar o seu corpo. O esmagar da luz, a luta da luz com as trevas, é esse esmagar. A própria pessoa vai ficando incapacitada, cada um pode observar. E o trabalho do livro Na Luz da Verdade é nos possibilitar que nós mudemos de grau, que nós passamos de ano, que nós podemos ser cada dia melhores. Para ter esta condição, a pessoa tem que lembrar assim, para tudo na vida ela arruma tempo. Ela arruma tempo para ganhar mais recurso financeiro, ela sai de casa mais cedo, ela trabalha ao fim de semana. Mas nós vamos esquecendo assim que os ensinos já vieram há muitos anos nos orientando. Então, no caso do 3º mandamento que Moisés trouxe, que é o dia do Senhor, que a pessoa precisaria de ir observando como ela se encontra caminhando. Se ela se encontra organizando-se, é bem importante. Se a pessoa vai de uma localidade para outra, dependendo
da distância, a pessoa faz paradas e ela procura os lugares para ela parar, para ela ter a recomposição nos melhores lugares, que possibilita a ela aquela recomposição que ela necessita. Então o terceiro mandamento é da mesma maneira. Ter o acúmulo das coisas materiais pode ter, mas qual é o procedimento que ela está fazendo para utilizar também os ensinos para a vida dela? Se ela está fazendo um trabalho assim para os seus, que é muito comum essa referência de fazer o acúmulo para os seus, e os seus não vão fazer trabalho nenhum? Não vai ter a possibilidade de fazer alguma coisa por eles mesmos? Não vão fazer nenhum movimento? Tanto é que a gente vai observando assim, que o jeito atual que nós temos, que nós pensamos, é o jeito que nos traz a decadência. Por isso que os filhos hoje se encontram numa condição pior do que a condição dos seus pais. Então a condição que nós sempre fazemos referência é da tecnologia, é do conforto. Essa referência é relativa, porque a saúde da pessoa, ela se encontra menos confiante nela mesma, ela não se encontra capacitada para ela sempre vai encontrar naquela condição de julgar que um outro vai agora arrumar o seu corpo de matéria grosseira. A grande purificação é uma condição muito importante da palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa palavra que Jesus traz é a palavra que possibilita a pessoa ter o conhecimento. Quando tem um aprofundamento no livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai observando que os ensinos que Jesus trouxe é a sequência do livro Na Luz da Verdade. Então aquela referência assim que ele fala que virá um outro que não eu, isso a gente tem que ter um aprofundamento para cada um ver que existe esta informação, esta instrução, que hoje a pessoa não faz uma observação correta, porque Isaías já trouxe a referência da vinda do Senhor dos Exércitos há aproximadamente 6.500 anos. Então cada espírito humano é que tem que fazer o trabalho de alinhar-se, de fazer parte desta grande purificação. Se fizer parte da grande purificação, ele terá a possibilidade de sobreviver à época do reino do milênio. Senão, ele não será aproveitado, porque tem o tempo. A gente vai observando que o tempo é concedido para todo na vida. Aqueles animais que são criados soltos, aqueles que vão ficando velhos, vai diminuindo o passo, vão ficando para trás, que os predadores vão pegar primeiro. Então nós também somos assim. Não apresentaremos a serventia, não vamos apresentar a condição de viver no reino do milênio. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa orientação, vai possibilitando a pessoa ir observando onde ela se encontra no seu desenvolvimento. Qual é o procedimento que a pessoa precisa de ter para ela mesma? Porque quando uma pessoa apresenta polida, coerente, e ela chega-se a um grupo que não tem coerência, se distancia. Ela fala que aquilo que está apresentando não interessa a ela. Isso a gente vê com uma ou com outra senhora, que o marido agora desenvolveu costumes que não são bons, ela posiciona. Então quer dizer assim, se a pessoa perdeu a referência e vai aceitando qualquer coisa, vai ficando para trás. Se quiser continuar caminhando, ela tem que continuar esforçando-se. E o esforço não é mais ou menos. Não movimentou, independente de qualquer coisa, vai ficar para trás. Não desenvolveu a nobreza, não tem referência. Aceita qualquer convívio. Então, se a pessoa tem uma nobreza dentro dela, ela não aceita qualquer convívio. Ela faz a seleção. E é bem importante assim, porque dentro de nós tem uma pureza. Entrou qualquer relacionamento, se a pessoa aceita, ela fica maculada e ela vai aceitando. Se ela não aceita, vai embora. A vida é assim. Se a pessoa não movimentou, se ela não fizer esforço, ela fica para trás.
porque a pessoa acha assim que na velhice ela vai poder ter a condição de dedicar um tempo para ela. Não vamos ter, porque tem aquela condição que precisa de desenvolver o costume, a aceitação das informações, o cérebro vai ficando mais lento, vai calcificando. Então a pessoa acha assim que vai ser mais fácil, não vai, porque agora conta com a limitação do corpo físico, conta com a limitação do cérebro, porque a pessoa tem que refletir se aquele caminho apresenta também uma seleção da maneira de ser, da maneira de sua vida tornar-se melhor. O esforço é um trabalho bem importante, assim a gente vai vendo que anteriormente em muitas funções as pessoas respeitavam o movimento do seu corpo, nos seus afazeres. Então, dependendo da época do ano, não adianta fazer aqueles afazeres, porque não vai ser benéfico para a realização de como apresenta a parte externa da vida da pessoa. Cada pessoa tem que lembrar assim, que nós temos que desenvolver todas as capacidades possíveis para nós sermos contados entre aqueles que sobreviverão. Não é mais ou menos. E a vida é bem importante assim, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Então, a pessoa tem que lembrar que através do seu livre-arbítrio ela vai colher. E nós temos que lembrarmos assim, que quando acontece alguma coisa, não tem injustiça. Tem a falta de conhecimento e o distanciamento daqueles que verbalizam. Então é muito comum as pessoas acharem que tem injustiça. Não tem injustiça, porque nós sabemos assim que tem sempre os auxílios. A pessoa vai ser sempre beneficiada com os auxílios. Então as referências na vida nossa de matéria grosseira são imensas para que nós tenhamos a capacidade de trazer essas referências para nós. Viver de acordo com a luz é uma condição bem importante assim, porque a pessoa sente bem. E ela fica grata com ela mesma por estar vivendo de uma maneira que ela sinta feliz. E o sentir feliz não está relacionado a ter as coisas materiais ou ter pessoas nas suas proximidades. É uma condição de dentro que a pessoa tem que lembrar que a esperança dela é numa condição superior, é aumentando o seu saber. E essa esperança é física, porque se a pessoa não utilizou direito o conhecimento que ela precisa, ela vai sobrecarregar uma parte do seu corpo e ela então vai ficar prejudicada. E a manifestação do espírito de cada um de nós não depende da pessoa. Então a pessoa tem aquela cama e tantos anos ela usa aquela cama, aquele travesseiro, e depois de um determinado dia ela fala que ela não dormiu bem e o seu pescoço está duro. Então ela começa a culpar a cama e o travesseiro. Mas 2 dias anteriores ou o dia anterior, ela dormiu bem, não acordou assim. Lembrar do que a pessoa estava pensando e o que estava tumultuando dentro dela e que agora no dia seguinte ela acordou dessa maneira. Então nós não fazemos o trabalho de verificar como é que eu me encontrava anteriormente. Isso é físico. Tanto é físico que a pessoa não pode usar o pescoço no outro dia. E se ela força um pouco, ela fala que está muito dolorido. E em muitos casos ela vai ficando com o pescoço enfraquecido. Na sequência, ela não arrumou aquilo que ela precisava. Então na nossa vida nós temos que lembrarmos assim, que não é as coisas externas que nos deixam assim. É como nós nos encontramos dentro de nós. A grande purificação não é na vida externa da pessoa, é a própria pessoa ficando ela mesma tolhida de poder usar o seu corpo. O esmagar da luz, a luta da luz com as trevas, é esse esmagar. A própria pessoa vai ficando incapacitada, cada um pode observar. E o trabalho do livro Na Luz da Verdade é nos possibilitar que nós mudemos de grau, que nós passamos de ano, que nós podemos ser cada dia melhores. Para ter esta condição, a pessoa tem que lembrar assim, para tudo na vida ela arruma tempo. Ela arruma tempo para ganhar mais recurso financeiro, ela sai de casa mais cedo, ela trabalha ao fim de semana.
Mas nós vamos esquecendo assim que os ensinos já vieram há muitos anos nos orientando. Então, no caso do terceiro mandamento que Moisés trouxe, que é o dia do Senhor, que a pessoa precisaria de ir observando como ela se encontra caminhando. Se ela se encontra organizando-se, é bem importante. Se a pessoa vai de uma localidade para outra, dependendo da distância, a pessoa faz paradas e ela procura os lugares para ela parar, para ela ter a recomposição nos melhores lugares, que possibilita a ela aquela recomposição que ela necessita. Então o terceiro mandamento é da mesma maneira. Ter o acúmulo das coisas materiais pode ter, mas qual é o procedimento que ela está fazendo para utilizar também os ensinos para a vida dela? Se ela está fazendo um trabalho assim para os seus, que é muito comum essa referência de fazer o acúmulo para os seus, e os seus não vão fazer trabalho nenhum? Não vai ter a possibilidade de fazer alguma coisa por eles mesmos? Não vão fazer nenhum movimento? Tanto é que a gente vai observando assim, que o jeito atual que nós temos, que nós pensamos, é o jeito que nos traz a decadência. Por isso que os filhos hoje se encontram numa condição pior do que a condição dos seus pais. Então a condição que nós sempre fazemos referência é da tecnologia, é do conforto. Essa referência é relativa, porque a saúde da pessoa, ela se encontra menos confiante nela mesma, ela não se encontra capacitada para ela sempre vai encontrar naquela condição de julgar que um outro vai agora arrumar o seu corpo de matéria grosseira. A grande purificação é uma condição muito importante da palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa palavra que Jesus traz é a palavra que possibilita a pessoa ter o conhecimento. Quando tem um aprofundamento no livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai observando que os ensinos que Jesus trouxe é a sequência do livro Na Luz da Verdade. Então aquela referência assim que ele fala que virá um outro que não eu, isso a gente tem que ter um aprofundamento para cada um ver que existe esta informação, esta instrução, que hoje a pessoa não faz uma observação correta, porque Isaías já trouxe a referência da vinda do Senhor dos Exércitos há aproximadamente 6.500 anos. Então cada espírito humano é que tem que fazer o trabalho de alinhar-se, de fazer parte desta grande purificação. Se fizer parte da grande purificação, ele terá a possibilidade de sobreviver à época do reino do milênio. Senão, ele não será aproveitado, porque tem o tempo. A gente vai observando que o tempo é concedido para todo na vida. Aqueles animais que são criados soltos, aqueles que vão ficando velhos, vai diminuindo o passo, vão ficando para trás, que os predadores vão pegar primeiro. Então nós também somos assim. Não apresentaremos a serventia, não vamos apresentar a condição de viver no reino do milênio. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa orientação, vai possibilitando a pessoa ir observando onde ela se encontra no seu desenvolvimento. Qual é o procedimento que a pessoa precisa de ter para ela mesma? Porque quando uma pessoa apresenta polida, coerente, e ela chega-se a um grupo que não tem coerência, se distancia. Ela fala que aquilo que está apresentando não interessa a ela. Isso a gente vê com uma ou com outra senhora, que o marido agora desenvolveu costumes que não são bons, ela posiciona. Então quer dizer assim, se a pessoa perdeu a referência e vai aceitando qualquer coisa, vai ficando para trás. Se quiser continuar caminhando, ela tem que continuar esforçando-se. E o esforço não é mais ou menos. Não movimentou, independente de qualquer coisa, vai ficar para trás. Não desenvolveu a nobreza, não tem referência. Aceita qualquer convívio.
Então, se a pessoa tem uma nobreza dentro dela, ela não aceita qualquer convívio, ela faz a seleção. E é bem importante assim, porque dentro de nós tem uma pureza. Entrou qualquer relacionamento, se a pessoa aceita, ela fica maculada e ela vai aceitando. Se ela não aceita, vai embora. A vida é assim. Se a pessoa não movimentou, se ela não fizer esforço, ela fica para trás. Porque a pessoa acha assim que na velhice ela vai poder ter a condição de dedicar um tempo para ela. Não vamos ter, porque tem aquela condição que precisa de desenvolver o costume, a aceitação das informações. O cérebro vai ficando mais lento, vai calcificando. Então a pessoa acha assim que vai ser mais fácil. Não vai, porque agora conta com a limitação do corpo físico, conta com a limitação do cérebro, porque a pessoa tem que refletir se aquele caminho